Hoje você vai aprender a ler a Bíblia do jeito certo e eu vou te motivar a ler a Bíblia também enquanto eu faço meu devocional. Se já gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e a gente tá quase em 100 mil inscritos. É isso, vamos lá. Começando do início, mas Ju, existe jeito certo e jeito errado de ler a Bíblia? E a resposta, gente, é não. Existe a forma em que você se conecta melhor com o Senhor, a forma que você entende melhor a Bíblia, é isso que existe, sabe? E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a minha forma pra vocês se inspirarem também e falar também outras formas, enfim, de devocional, de leitura da Bíblia e também mostrar as minhas Bíblias. Vamos começar primeiramente que antes eu não sabia fazer devocional direito, eu acho que todo cristão já passou por isso, que é basicamente você não ler a Bíblia direito, que é, você simplesmente você abre lá num versículo, num capítulo, num versículo só, você lê somente aquele versículo e acabou. Outro erro muito comum é as pessoas não orarem antes de começar a ler a Bíblia. Seguinte, a Bíblia é um livro vivo, foi um livro que o Espírito Santo inspirou os homens para estar escrevendo ele, sabe? A partir da inspiração do Espírito Santo é que tem tudo aí, porque esse conhecimento que tem na palavra não é conhecimento humano, é conhecimento celestial, conhecimento do céu, então não é algo que você, com sua mera consciência humana, vai conseguir ler e entender tudo. Então é necessário que a gente, primeiramente, ore pedindo discernimento ao Espírito Santo, para ele conseguir revelar pra gente o que tem na palavra, porque muitas vezes a gente começa a ler um versículo, um capítulo, enfim, e a gente tem uma interpretação, mas quando a gente lê com a interpretação que o Espírito Santo nos dá, faz tudo sentido, tudo começa a fazer sentido, sabe? E é justamente isso que evoluiu muito, muito mesmo no meu estudo bíblico. Segunda coisa que eu tava falando pra vocês era no início, né, sobre a pessoa, basicamente, começar a ler a Bíblia só por um versículo só. Tipo assim, ela lê dia 1, ela lê o versículo de Salmos, um versículo de um capítulo de Salmos. E no dia 2 ela começa a ler Mateus. Aí no dia 3 ela já vai pra Gênesis. No dia 4 ela já vai pra... Ai, gente, vai todos os livros da Bíblia em vários dias diferentes. Enfim, isso eu já cometi muito mesmo. E, gente, só recapitulando aqui que o meu intuito não é parecer soberana a ninguém, a dona do devocional, que não tem um relacionamento como ninguém, como o Senhor, não é isso, tá, gente? Mas eu tô trazendo aqui pra vocês dicas que me ajudaram e que realmente, assim, abriram os meus olhos quando eu parei de fazer essas coisas, ou dicas que eu comecei a fazer e que abriram os meus olhos pra melhorar o meu devocional, pra melhorar o meu momento com Deus, sabe? Então, um dos erros foi justamente ler um capítulo ou um versículo em um dia e no outro já partir para outro. Sim, você pode fazer isso, você pode. Inclusive, é melhor que a gente faça isso do que a gente passar o dia sem ler a Bíblia, e por conta do tempo e tudo mais. Mas algo que eu realmente comecei a fazer, que mudou mesmo, foi fazer um plano bíblico. Ou você separar, por meio de vontade sua, ou vontade mesmo do Espírito Santo na sua vida, um livro específico. Por exemplo, já teve tempo que eu senti muita vontade de ler Esther. E eu tava sentindo que era o Espírito Santo que tava falando comigo aquilo, sabe? Jeremias também foi um livro que eu queria ler assim unicamente, separado, sabe? Salmos também. Então você pode realmente ou começar um plano bíblico ou pedir discernimento, pedir entendimento pro Espírito Santo para ele guiar qual livro você deve ler primeiro. Outra coisa também, gente, é sobre os marca-textos que eu tô usando. Eu uso marca-textos normais mesmo, tá? Da Stabilo, da Medliner, da Compactor. E essa folha da minha Bíblia é um pouco mais grossinha, mas se for aquelas Bíblias que tem a folha quase que nem uma folha mesmo, assim, de árvore, bem fininha, eu recomendo você usar ou lápis de cor ou realmente um marca-texto em gel. Mas essa Bíblia, ela tem a folha mais grossinha, tipo um papel mesmo, não chega a ser tão grossa, né? Mas ela é um pouco mais grossinha, então ajuda bastante. E aí, gente, o que acontece? Nesse momento eu tô seguindo o meu plano bíblico, né, que eu falei pra vocês, e eu tô com a meta de ler o Novo Testamento inteiro até junho. Então, depois de junho, eu vou começar a ler o Antigo Testamento inteiro. E eu tô muito ansiosa pra começar a ler o Antigo Testamento. Nesse momento, agora eu tô em Atos, já li Mateus, Marcos, João, Lucas, e agora estamos em Atos. E o melhor, gente, é que cada vez que você lê a Bíblia, essa já é a minha segunda vez lendo a Bíblia. Cada vez que você lê a Bíblia, parece que você tem uma interpretação, tem uma revelação diferente, sabe? O Espírito Santo, ele vai revelando mais. E é muito legal que as histórias começam a se encaixar melhor. Então, se essa é a segunda vez que eu tô lendo, eu já tô tendo, assim, esses insights, essas
características, basicamente, imagine quando eu começar a ler 3, 4, 5 vezes, então. E esse plano bíblico foi basicamente eu que criei, assim, eu fui no Google, né, nas planilhas, mas antes eu fui no Google normal e pesquisei a ideia de plano, basicamente de 6 meses, então eu ajustei o tempo do plano nos 6 meses que eu tinha. Eu comecei em mais ou menos no final de dezembro, e aí eu ajustei ele certinho, e aí eu vou terminar, basicamente, se eu seguir tudo certinho, como está agora, eu vou terminar lá pro início / meio de junho. E aí em junho é só pegar e ajustar pra conseguir terminar até dezembro. Vocês estão vendo aí que essa aí é a Bíblia Todo Dia. Eu recebi ela como lançamento ontem, gente, ontem mesmo. E eu simplesmente amei. Eu não sabia que ela era dessa forma. Eu pensei que na realidade ela era uma Bíblia normal, só que com data, tipo assim, dia 1, você ia ler Gênesis 1. Pensei que era um plano bíblico na Bíblia, mas na realidade é uma Bíblia muito diferente e que eu amei. Porque, por exemplo, dia 1 eu estudei Gênesis, Mateus e Salmos. Gente, que incrível! Eu amei demais, porque assim, eu vi mais ou menos que as palavras meio que se complementam. Então, basicamente, é um plano que vai complementando uma palavra a outra. E essa Bíblia aí, gente, meus amores, está em lançamento. Ela tem várias capas diferentes e ela tá em lançamento, então eu vou deixar aqui o link aqui na descrição para vocês estarem adquirindo. E eu estou completamente apaixonada nessa Bíblia. A linguagem dela é muito atual, então se for uma criança, um pré-adolescente, adolescente lendo, sério, vai ser maravilhoso, porque realmente, assim, dá um entendimento muito legal. E a folha dela, eu percebi que ela é um pouquinho mais fininha do que a outra, então eu usei esse outro marca-texto, que ele não é tão forte quanto o outro, no caso. Então ele não vai manchar o outro lado. E o melhor, nessa Bíblia, além disso, ela ainda tem um espaçozinho, gente, pra você colocar suas anotações no final de cada dia. E eu, sério, eu amei. Eu recomendo muito, do fundo do coração. Recomendo muito essa Bíblia. E, gente, eu tenho um sério problema com Bíblia, porque quando eu sempre recebo, que eu tô fazendo bastante conteúdo, né, em relação à Bíblia e tudo mais, e quando eu começo a receber as Bíblias, eu quero usar cada uma que eu recebo. Então, basicamente, eu tô aqui com eu não sei quantas Bíblias eu tenho ao certo, mas eu devo ter umas 10 ou umas 7, não sei. Mas todas elas estão usadas. Por quê? Porque eu uso. Porque eu pego, eu recebo uma, eu uso ela, aí depois eu recebo outra, eu fico com vontade de usar também, eu continuo. Então, por exemplo, eu tava usando outra Bíblia, né, que eu comprei ela no shopping, em uma loja chamada Candelabra aqui de Salvador. E aí eu tava usando ela, já tava, tipo assim, quase terminando de usar ela por inteiro, assim. E aí depois eu ganhei uma Bíblia da Geográfica Editora e eu falei, agora vamos começar. Eu tava em Lucas na outra, aí eu comecei em Lucas na outra também. E, gente, é sobre isso. Então, se vocês juntarem todas as minhas Bíblias, eu já vou ter lido toda a Bíblia umas 2 vezes. Ou mais, né? Porque, por exemplo, tem livros que eu já li mais de 2 vezes. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler livros antes de começar a seguir realmente um plano. Enfim, gente, vocês perceberam que não tem método certo ou errado em relação a ler a Bíblia. Tem o método que você mais se identifica, tem o método que você mais gosta, que você mais sente a presença do Senhor. Nesse caso, o meu método é começar primeiramente orando ou colocando um louvor também. E aí sim, eu começo a fazer minha leitura. Peço discernimento ao Espírito Santo para me ajudar. E aí agora sim, eu tô começando a ler realmente o plano bíblico. E eu complemento também com a Bíblia todo dia. Então eu vou fazer essas 2 leituras todos os dias agora. E você pode estudar da forma que você quiser. Lembrando que o devocional não é somente a leitura da Bíblia. O devocional é o momento que você tem com Deus. Só que eu também já postei isso lá no Instagram, que você não deve resumir o seu momento devocional somente à leitura da palavra, somente a um momento do dia. E sim, uma vida devocional, uma vida que você separa realmente pro Senhor. Então, gente, esse foi o vídeo. Aí eu terminei basicamente escrevendo um pouco sobre o que eu entendi. Esse foi o vídeo, espero muito mesmo que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido sobre o que é o devocional, como fazer, que não tem certo, não tem errado, mas tem guias que você pode usar pra te ajudar a ter um devocional mais profundo com o Senhor. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo e um grande beijo. Fiquem todos com Deus!